Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende um povo, traz um rádio novo e a ponto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função de estar. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio de lista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Acompanhe o programa de hoje. Lula critica o pobre que vota no rico. O presidente disse que o candidato só é rico porque roubou. Em Osasco, na Grande São Paulo, homem chama Lula de ladrão, leva um cacete e é retirado com a pintura arranhada. Com raiva de Israel, o presidente Lula retira o Brasil da aliança em memória do Holocausto. Ministro Alexandre de Moraes bloqueia contas, cartões de crédito e Pix do senador Marcos Duval, aquele que viajou para os Estados Unidos sem ordem dele. Cida Ramos solta os cachorros em cima do senador Efraim Filho e pede para ele entregar os cargos que tem no governo Lula, depois de Efraim aparecer com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E o senador diz que os cargos estão à disposição do presidente Lula, que disse hoje em São Paulo que está pronto para conversar com Donald Trump a hora que ele quiser. O cotidiano brasileiro, a política estadual, a política nacional. O Cidade em Revista está no rádio, no celular, no computador, no tablet, na rede social que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h04 agora. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Rádio Camisa 10.
Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10. Campina Grande, Paraíba. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. São 18 horas e 9 minutos na Paraíba. Precisamente 6:09 agora.
Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, renovando o desejo de uma feliz noite, saudações sinceras a todos. Vamos ao nosso bate-papo, às nossas reflexões, com o pensamento voltado para esses acontecimentos aí que mexem com o mundo, mexem com a gente. O que de mais importante surgiu nas últimas horas, nós vamos debater aqui no Cidade em Revista. Olha aqui, eu quero começar o nosso bate-papo de hoje, lembrando às senhoras e aos senhores, algo que eu já mandei aí pelo zap para todo mundo, viu, Sueli Policarpo, Manuel Braz, que é o programa Ponto a Ponto de hoje, logo mais às 7h30. Amanhã tem o Repeteco, tem a reprise na Rede Ita, ao 12h30, mas quem puder assistir hoje, eu sugiro que assista, porque o programa aqui também só vai até às 7h30, nas sextas-feiras, como a gente já combinou. E o entrevistado será o doutor, o professor, o empresário Alexandre Moura. Alexandre foi secretário municipal de Ciência e Tecnologia, lá quando Cássio Cunha Lima era prefeito. É um homem que entende como pouca gente no mundo de ciência, tecnologia, de internet, de equipamentos eletrônicos, dessa coisa toda, porque ele é engenheiro eletrônico, Djalma Neves. Então, é um cidadão que não tem interesse nenhum, nem de prejudicar Lula, nem de prejudicar Bolsonaro, nem de beneficiar nenhum dos dois, nem Donald Trump, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Conversa técnica de quem entende. Então, para que a gente não entre nessa onda de oba-oba, de porra louca, como diz um amigo meu, que militante lulista ou bolsonarista, vão desligar o GPS, se apertar um botão o Brasil explode, essas coisas de loucos, de malucos que a gente vê todo dia aí nas redes sociais. Então, vamos ouvir quem entende. Quem entende? E o que ele diz é o que é verdadeiro, porque trabalha com isso. Vende softwares para o mundo, um homem que vive rodando o planeta de um ponto a outro. Semana passada estava na Europa, aí você liga, ele está no Japão, está na Alemanha, está na China, está nos Estados Unidos, está lá na Argentina, vive rodando o mundo. Sabe, entende e tem interesse de explicar para nós que não entendemos. Eu não entendo nada dessa coisa, trabalho com isso aqui, mas sou jardim de infância nessa coisa de tecnologia. Então, o Ponto a Ponto, logo mais às 7h30, Repeteco amanhã, ao 12h30. Eu sugiro que você assista. Tudo o que o homem disser vai ser do nosso interesse, a gente vai aprender com ele, porque cada entrevista que ele dá é uma verdadeira aula. E não é daqueles especialistas, entre aspas, que você vê por aí, nesses programas de televisão, entendeu? Ou escuta nos programas de rádio, especialista, professor da universidade tal. Aí o sujeito, Ave Maria, Donald Trump é o melhor do mundo, tá certo, é o imperador do mundo, é o homem mais poderoso do planeta, das galáxias e tal. Aí vai escutar outro na outra rádio, o cara tá dizendo que Lula é o cão chupando manga, que é o melhor presidente da história, que é o líder mundial, entendeu? Tudo teleguiado para lá e para cá, e querendo que você siga aquele caminho, entendeu? Que ele quer que você siga, querendo doutrinar o seu juiz à sua cabeça. Para que ninguém vá nessa, pelo menos os meus ouvintes, quando tive a ideia de ouvir alguém de novo que entendesse sobre esse assunto, eu pedi umas 5 ou 6 sugestões. Essas sugestões foram passadas e o Cássio mandar todo mundo. Esse aqui eu digo, não quero, é do lado B. Aí, essa aqui, eu digo, essa é do lado A, é pior. Aí vai, quero não, vou ligar para o doutor Alexandre para ver se ele pode. Se ele está em Campina, ele realmente está na cidade, e a gente vai acompanhar essa entrevista daqui a pouco. Vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi de ontem para cá,
por conta daquele pronunciamento do presidente da República, Lula da Silva, que eu rodei aqui no programa. Muita gente achou bom e muita gente achou ruim. Olha, esculhambaram. Sobrou para mim também. Ah, você está acabando seu programa, botou esse bode rouco aí para falar, e eu não quero mais. Não, calma, tenha calma. Tem 2 presidentes da República? Não, só tem um, é ele. Quando era Bolsonaro, só havia Bolsonaro, não tinha jeito de ouvir outro presidente. Hoje o presidente é Lula, de um jeito ou de outro, do jeito que você quiser dizer que ele entrou, você diga, mas se você chegar em Brasília e quem é o presidente da República? Lula, não tem outro. Aí Lula diz alguma coisa que é certa e muita coisa que é errada, como eu digo, como você diz, como todos nós dizemos. Então Lula está mais para lá do que para cá, porque o sujeito com 80 anos, quem é que não sabe que já passou da metade da vida, que está na curva, né, descendente? É natural, é diferente do sujeito que tem 30, 35, 40, está começando a vida. Quem tem 80 está mais para lá do que para cá. Eu não vou dizer que está no bico do urubu, porque tem gente que vive 100 anos, 110, 120. Lula já disse que quer viver 120. Mas, às vezes diz coisa com coisa e, às vezes, não diz coisa com coisa. Hoje mesmo, lá em São Paulo, meus amigos e minhas amigas, o presidente Lula disse uma coisa que eu estou aqui pensando até agora, no que foi que ele quis dizer. Eu estou querendo saber, entender, por que foi que Lula disse que o pobre que vota em rico merece ser criticado. Aí o povo ficou sem entender assim, ele disse, porque o sujeito que é rico já roubou. Será que toda pessoa que é rica roubou? Eu conheço várias pessoas, e tenho certeza que vocês aí também, que são ricas e que nunca roubaram. Eu vou dar um exemplo de um que já morreu, porque, para não falar nos vivos e criar problema com alguém, achar bom ou achar ruim. Você já escutou da boca de alguém que José Maranhão roubou? Era ladrão, senador Maranhão, governador Maranhão. Maranhão nasceu em berço de ouro, que o pai dele, Benjamin Maranhão, era rico e recebeu uma grande herança, é verdade, ele e as irmãs dele, mas Maranhão soube multiplicar essa riqueza por 10, por 20, por 30, não sei por quantas vezes, porque trabalhou, era um matuto que tinha ideia, muitíssimo inteligente, em que pese muita gente dizer o contrário. Maranhão era um homem extremamente inteligente, de uma visão impressionante, sabia fazer negócio, sabia ganhar dinheiro, gado, fazenda, avião, entendeu? Política, daqui e dali. Nunca ouvi ninguém dizer que Zé Maranhão roubou um centavo dos cofres públicos, nunca, e era rico. Então essa regra que Lula disse hoje não vale para todo mundo. Tem rico que é honesto, trabalha, produz, dá emprego, tudo isso e aumentando a riqueza. Não rouba. Agora, tem muita gente que enriqueceu roubando. Quem é que não sabe? Então, a gente, não fique com raiva de mim não, porque presidente só tem um. Vamos ouvir essa parte do discurso de Lula hoje, lá em Osasco, na Grande São Paulo, quando ele disse que o sujeito, o pobre não deve votar em rico porque o rico já roubou. Meu amigo, é cada ideia. Deixa eu ver se dá pra gente escutar um trecho. Então eu preciso parar com essa ideia. Sabe que ele falou, os ricos são tão sabidos que eles inventaram o seguinte: o pobre fala assim, aí eu vou votar no prefeito que é rico porque ele não vai roubar porque ele já é rico. Olha, ele só é rico porque já roubou. Aí o pobre fica com preconceito contra o pobre. Não é a mesma coisa. A pergunta é o seguinte: o que leva uma pessoa, sabe, que mora na periferia, votar num cara rico? O que leva? Ora, porque quando a gente vota num cara rico, significa que a gente está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro. Vocês acham que a raposa vai tomar conta do galinheiro? Ouviram? Você concorda com Lula? Lula entrou na onda do Kiki. Você notou? Isso deve ser a linguagem de Janja. Eu acho que ele aprendeu com Janja esse negócio de Kiki. Porque antes, meus amigos e minhas amigas, a gente ia falar, perguntar: ô, fulano, o que foi que você disse ontem lá quando chegou no trabalho? Aí você conversando com outra pessoa: vem cá, por gentileza, o que é que você vai fazer hoje à noite? Para outro: ei, fulano, o que foi que você fez ontem à tarde? Não é assim? Aprendemos assim. A gramática, a língua portuguesa ensina dessa forma. Aí inventaram agora um tal de Kiki. O que você fez ontem?
o que você vai fazer hoje? Eu sei o que você vai fazer hoje. Aí Lula entrou nesse negócio agora, o que, lembra outra coisa, não lembra não? Se falando rápido, o que, vão entender outra coisa. Então Lula disse que o sujeito vota no rico. Não, eu não voto eu vou votar no prefeito porque já é rico. Aí ele disse, já é rico porque roubou. E isso é regra para todo mundo? Hein? Sei não. Faça seu julgamento. As palavras saíram da boca do presidente Lula. Aí você vai dizer se acha que ele está certo ou se acha que ele está errado. Meus amigos e minhas amigas que mandam mensagens, boa noite. Eu tenho aqui Hélio, Walter Pacheco de Oliveira, Fefé Cavalcante, João Ricardo, Negão do Café, Peixeira e toda a turma lá de Remígio, Aloís 10 anos, Bebeto Medeiros Marajó, sobrinho de Toninho, Valdec Nóbrega, Branco Miguel. Na sexta-feira, vocês já sabem quando é que ele vai, né? Vai lá para João Câmara, só que hoje ele não foi, está em Cacimba de Dentro. Vai trazer castanhas amanhã para Ari, lá da Versátil. Boa noite, oficial de justiça Adriano, em Esperança, oficial de justiça Luiz Rocha, aqui em Campina Grande, professora Geovita Maranhão, o sargento Nogueira está em Barra de Santa Rosa, Assis do Santa Bárbara, o Wilson Siqueira, será que já voltou à terrinha ou ainda se encontra lá em Assunção, capital do Paraguai? Está em Assunção, estou vendo aqui, está aparecendo a bandeira do Paraguai. Acredita? Deixa eu ver se é Assunção. É Assunção, está aqui. Paraguai com Y no final. Danado ele está fazendo no Paraguai. Ei, volte lá por Pedro Ram Cabaleiro. Aí você entra no Brasil de volta por Ponta Porã. Pois bem, deixa eu ver aqui. Valdênio de Queimadas, Juscelino Salles, boa noite. Irailson de Freitas, Walter Carneiro. Está chamando o próprio ex-vice-presidente dele de ladrão, Zé Alencar, que era um homem rico. Está dizendo aqui Walter Carneiro. Marcos Farias de Esperança, não bote falta não, que eu cheguei. Por nada, bote não. Meu amigo Pedro Souza, aqui do bairro do Catolé, e Barbosa, da Eletrônica Barbosa, lá em Esperança, também acompanhando a nossa programação. Desejo sincero de uma feliz noite. Aí, por falar no presidente Lula, Lula esteve hoje em Osasco, na Grande São Paulo. Foi participar lá de um evento. A primeira-dama Janja foi para o Rio de Janeiro, participar dos funerais de Preta Gil, filha de Gilberto Gil, e teve a coragem de gritar que Lula é ladrão. Lula falando desse negócio de rico é ladrão, o cara gritou, Lula, ladrão! Meu amigo, moeram, quebraram o sujeito no pau e tiraram do lugar com a pintura toda arranhada, como diz Araújo Neto. Araújo Neto disse que, vez por outra, aparece assim um preso, né, que bagunçou em algum lugar, perturbou, alguém segurou o sujeito até a polícia chegar. Aí, quando a polícia chega, o cara está com uns arranhões assim, né? Ele escorrega em algum lodo e cai, arranha. Aí Araújo diz, está com a pintura arranhada. Eu estou vendo aqui se eu tenho um trecho dessa confusão hoje com a presença do presidente Lula lá em Osasco, na Grande São Paulo, quando o sujeito chamou Lula de ladrão. Vamos ver se dá para ouvir alguma coisa? Confusão. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu vou fazer 80 anos dia 27 de outubro. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Nesses meus 80 anos, eu nunca briguei com ninguém.
Eu fui candidato muitas vezes, nunca xinguei ninguém, nunca desrespeitei ninguém. O Alckmin é prova disso, foi meu adversário. Nunca. Lula dizendo que nunca xingou ninguém, toda a vida respeitou todo mundo, e o povo gritando Lula lá, aí o sujeito gritou Lula ladrão. Ai, meu amigo, deram um cacete, botaram para fora. É muita coragem, né, também, muita audácia. O homem é o presidente da República, é a maior autoridade da nação. Ao sujeito, para rimar, vai chamar de ladrão, onde tem toda a militância petista, já viu, pintura arranhada na hora e convidado carinhosamente a se retirar do recinto. 6h25. Olha, eu dei aqui a chamada escalada do programa, que são aquelas manchetes dos destaques que a gente vai apresentar, que mordido com Israel, com o país, porque Lula hoje é considerado persona não grata lá em Israel. Vocês sabem que ele não se entende com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e nessa história do Hamas, que atacou lá, aquele povo matou 1.300 israelenses, sequestrou 300 e tantos e tal, Lula deu algumas declarações a favor do Hamas, lá no princípio. Aí Israel disse, persona não grata, aqui ninguém quer esse homem de jeito nenhum, suma daqui. Então, Lula hoje tomou uma medida, meus amigos e minhas amigas, que está chamando a atenção do mundo todo. A imprensa mundial está destacando. Que medida, que providência foi essa? Ele retirou o Brasil da aliança em memória do Holocausto. Você sabe o que é Holocausto? Holocausto é como se chama aquele genocídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. É o maior genocídio do século XX. Genocídio é aquilo, é quando você dizima e extingue, quer eliminar uma etnia. Então, se aquilo ali como é que eles chamam? Genocídio. E se o que está acontecendo lá em Gaza, na faixa de Gaza, também chamam de genocídio, que não é, também não é. E como é que durante a pandemia da Covid-19 se dizia que aqui no Brasil se praticava um genocídio? Genocídio é outra coisa, é quando você quer dizimar, extinguir, acabar com uma etnia. Aqui no caso da Segunda Guerra foi um genocídio porque eram os judeus. A ordem de Hitler era eliminar, acabar, assassinar tudo que fosse judeu. Aí sim é genocídio. O resto é fantasia, discurso de político, para você entender bem direitinho. Então, por que foi que Lula resolveu tirar o Brasil dessa aliança? O que se sabe, e a imprensa mundial está divulgando, é que o Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou ontem que o governo de Lula retirou o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. O Brasil atuava, meu amigo e minha amiga, como integrante observador desde o ano de 2021. A informação de que a gestão de Lula deixou a entidade não foi divulgada pelo Palácio do Planalto, mas foi confirmada por vários jornalistas brasileiros. Em uma época em que Israel luta por sua própria existência, voltar-se contra o Estado judeu e abandonar o consenso global contra o antissemitismo é imprudente e vergonhoso. Quem disse isso foi o Ministério Israelense das Relações Exteriores em uma publicação na rede social X. Os israelenses ainda criticam a decisão do Brasil de aderir à Corte Internacional de Justiça, órgão da ONU, contra Israel pelas ações que desenvolve na faixa de Gaza. A ação foi protocolada em janeiro do ano passado pela África do Sul, que acusa Israel de violar a Convenção Internacional, de ter uma conduta genocida e de promover o assassinato em massa
de civis na faixa de Gaza. Segundo o Ministério israelense, a decisão do Brasil de se juntar à ofensiva jurídica contra Israel, ao mesmo tempo em que se retira dessa aliança, é uma demonstração de uma profunda falha moral do governo brasileiro. Em nota divulgada também essa semana, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil diz que a decisão do país de aderir à ação da Corte Internacional de Justiça tem como base a Convenção para a Prevenção e Repressão de Crime de Genocídio e o dever dos Estados de cumprir com suas obrigações de direito internacional e de direito internacional humanitário frente à plausibilidade de que os direitos dos palestinos de proteção contra atos de genocídio estejam sendo irreversivelmente prejudicados, conforme conclusão da Corte Internacional de Justiça nas medidas cautelares anunciadas em 2024. A Convenção do Genocídio foi firmada pelos países membros da ONU depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, como forma de prevenir crimes contra a humanidade. Então, essa decisão do governo brasileiro de deixar a aliança em memória do Holocausto tem repercussão na imprensa internacional. São 6h31, 18 horas e 31 minutos na Paraíba, e você acompanhando o Cidade em Revista. Adalto Marques, o poeta lá de Esperança, está ouvindo a gente. Boa noite. Rodrigo Oliveira, em Nova Brasília. Deixa eu ver aqui o painel do Radiosnet, o que é que está apontando. Muita gente acompanhando o nosso programa. Boa noite a todos, muitas felicidades, bom fim de semana. Algumas cidades aqui: Remígio, Queimadas, La Plata, na Argentina, Valparaíso, em Goiás, Alagoa Grande, aqui no Brejo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cacimba de Dentro, Livramento, São Paulo, Solânia, Pocinhos, Assunção, capital do Paraguai, Guarabira, Patos, Areal, Parelhas, no Rio Grande do Norte, Recife, capital pernambucana, Vitória da Conquista, Bahia, Fortaleza, Ceará, João Pessoa, tem aqui Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes, Farroupilha, tem sempre alguém lá no Rio Grande do Sul nos ouvindo, tem Parnaíba no Piauí, tem Maceió, capital das Alagoas, Salvador na Bahia, deixa eu ver mais aqui, Aracaju, capital sergipana, Caruaru, terra do mestre Vitalino. A vocês de perto, a vocês da distância, meus amigos que estão em Vitória da Conquista, na Bahia, o Bruno Cavalcante, o Amanso Araújo, boa noite. E aqui no Portal, no condomínio Portal, ali na região da Alça Sudoeste, Edivaldo Alves também gosta de acompanhar o nosso programa. Antônio Ferreira, boa noite. E a todas as senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência, boa noite. Paulo Roberto, eu sei que você não gosta dessas palavras da língua inglesa que os seus colegas ficam dizendo no rádio, mas deu spoiler do que Alexandre Moura vai dizer daqui a pouco no programa, já disse. Vai falar sobre tecnologia. Dar um spoiler é adiantar alguma coisa, né? Mas por que tem que dizer spoiler? Por que tem que falar inglês, hein? Se a gente mal sabe falar o português, aí tem que entrar na moda, na onda, para falar inglês. Eu vou dizer uma coisa a você, viu? Homem, vão inventar o que fazer. Alexandre Moura vai falar sobre ciência e tecnologia. Essa tecnologia que está na nossa mão, na palma da nossa mão, celularzinho, que substituiu mais de 30 equipamentos.
E você vai saber se esse negócio de ligar o GPS é possível, desligar a internet, como é que tem país que desliga a internet. É um papo legal, você vai saber tudo isso. Júnior Cruz Marinho, está em Fagundes. Júnior, obrigado pela audiência, boa noite. Paulo, estou lhe ouvindo aqui em Joinville, Santa Catarina. O meu nome é Kátia. Kátia com C, não é Kátia com K. Você não disse se é paraibana, deve ser. Se quiser dizer, diga. Muito obrigado pela companhia. Boa noite. Joinville, já estive em Joinville várias vezes. Lugar bacana, legal. Já trabalhei no futebol lá em Joinville. Joinville e 13, 1986. Vai fazer só 40 do Botafogo para o ano. Jogaram Joinville e 13, Campeonato Brasileiro. Estádio Ernesto Slen Sobrinho, nunca esqueço. Fui com Chico de Assis, o Eclético. Nós éramos da Caturité na época, eu e Chico de Assis. E lembro também que nesse jogo do 13, quem estava como torcedor era o desembargador Emílio de Farias, gente boa demais. Gostava do 13, ele tinha problema de mobilidade, falta de mobilidade, era cadeirante, e ele foi com o filho dele, o Paulo Emílio. Paulo Emílio foi diretor da Sudepar, na época era a Sudepar que administrava os estádios de futebol pertencentes ao governo do estado. E o desembargador Emílio de Farias foi para Joinville, mesmo com toda a dificuldade de locomoção, para acompanhar o seu time querido, que era o Galo da Borborema. Saudade, hein? Essa foi a primeira vez que eu fui a Joinville, mas depois eu fui umas 4 ou 5 vezes, por questões de futebol, mas também a passeio. Numa das vezes eu ia para a cidade de Brusque, que é no mesmo estado de Santa Catarina, e não tinha voo direto para Brusque. Eu fui de avião de São Paulo para Joinville, fiquei lá um dia ou 2, e depois segui de ônibus para Brusque. Um ônibus que passava em Joinville, com destino a Curitiba, no Paraná, mas que fizemos essa escala na cidade de Brusque, onde eu fiquei para participar de uma premiação nacional da imprensa esportiva. Estado de Santa Catarina tem muita coisa bonita para a gente ver. Coisas até mais bonitas do que fora do Brasil. Os estados da região sul, os 3. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Muita coisa bonita. Se você puder, um dia vá, porque tenho que ver. Amigo Gilbertão Dantas, Júnior Cruz está dizendo, Gilberto Dantas manda um abraço para você. Faz tempo, viu, que eu vi Gilberto. A gente se fala pelas redes sociais, mas pessoalmente faz muito tempo. Aliás, dizer que faz tempo que você encontrou A, B ou C, ontem nessa solenidade lá do Teatro Unifacisa, com a presença do governador João Azevedo, a assinatura dos convênios com os hospitais HELP e Antônio Tagino, meu amigo, que eu encontrei de gente que fazia tempo que eu não via, porque eu vivo mais preso, né? Trabalhando o dia todo, dentro de estúdio, dentro de escritório, dentro de sala, dentro da televisão. Então pouco eu saio para as ruas, para o centro. Então o pessoal me cobra muito, né? O governo do estado, por exemplo, o secretário Nonato Bandeira, que é o homem da comunicação, mas Paulo, toda vez que a gente vai a Campina, tem uma inauguração, tem isso, tem aquilo, ninguém lhe vê. Meu amigo, eu estou dentro da televisão. As solenidades normalmente são 10, 10 e meia da manhã, meio-dia, começo da tarde, eu estou dentro da televisão, participo do programa ao vivo, não tem como. Só que ontem era um evento do chefe Dalton, aí o chefe Dalton disse, olha, esqueça a coluna política e vá lá para o teatro da fascista. Então, ordem é ordem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi bom, foi legal. Encontrei muitos amigos e amigas que fazia tempo que eu não via. Aí a gente, quando se encontra, é aquela festa, não é? Rapaz, você por aqui hoje, que novidade é essa? Todo mundo diz a mesma coisa, porque eu vivo preso trabalhando. Eu sou um operário da comunicação. É assim que me chama Clério Soares e é assim que eu me autodenomino também. Eu sou um operário da comunicação. Eu vivo da notícia, eu vivo a notícia. Então, para isso,
a repercussão do que acontece a gente faz mesmo sem estar lá, não é assim? O comentarista, o colunista, ele não precisa estar presente ao local do fato. O fato acontece, ele se cerca de todos os detalhes e a partir daí faz o seu trabalho, faz a sua análise, faz as suas colunas, sejam elas esportivas, políticas e tal. Hoje, por exemplo, se você partir para o campo esportivo, o Brasil está participando de um mundial lá na Polônia, mundial feminino, acho que é de vôlei. Você não precisa estar ali. Você vê na televisão, faz o seu juízo de valor e a partir dali comenta. As emissoras de rádio hoje, praticamente ninguém mais viaja para transmitir um jogo. Por quê? Porque você recebe todas as imagens no lugar onde você estiver. A partir dali você narra, comenta, reporta e faz todo um trabalho de cobertura jornalística, diferentemente de quando eu estava na atividade no rádio esportivo, quando a gente tinha que ir, porque não haviam outros meios de você acompanhar um jogo. Um jogo desse que eu falei, por exemplo, Joinville e 13, lá no interior de Santa Catarina. Se a rádio não fosse, ninguém tinha conhecimento de nada, só ia saber no outro dia. Por quê? Porque não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada disso. Ninguém filmava, câmera filmadora, quem tinha, olha, era raríssimo uma rua no Brasil onde morasse alguém que possuía uma câmera filmadora. Não existia, era muito caro. Eu já contei para vocês que comprei uma câmera da marca Panasonic, VHS, andava filmando ali, um amigo ia casar, pedia para eu filmar, eu ia. Não cobrava nada, ia porque eu gostava mesmo de fazer. Outro ia batizar o menino, não sei o que, e pedia um jogo de pelada, bora Paulo, bora, eu ia. A câmera tinha tanto valor que o terreno que eu tenho por trás da minha casa, que dá para outra rua, terreno de 25 metros de comprimento, eu troquei numa câmera. Eu tinha a câmera Panasonic, VHS, e meu amigo Paulo Aquilino, que eu acho que ainda hoje trabalha na TV Paraíba, Aquilino era na época cinegrafista da TV Borborema. Eu troquei com ele o terreno que era dele pela câmera, para você ver como tinha valor. Então era uma coisa cara e rara. Então você tinha que ir. Hoje não, vai jogar entendeu? Cafundó do Judas. Se o Brasil for jogar na Coreia do Norte, onde quer que seja, vai ter alguém filmando, vai mandar as imagens para você pela internet e você vai daqui, da sua casa, do seu escritório, do estúdio da sua emissora, de qualquer lugar, olhar como se estivesse lá no estádio, entendeu? Vendo tudo, anotando ali os detalhes, os pontos principais e a partir dali vai fazer o comentário. Em relação à política não é diferente. Eu não vou à solenidade, mas estou dentro da televisão acompanhando tudo, recebendo imagem, recebendo som, recebendo vídeo, áudio, e a partir dali você faz o seu trabalho. Facilitou muito. Ciência e tecnologia, tecnologia pura. E é esse o tema nosso daqui a pouco, no Ponta a Ponta, às 7h30, com Alexandre Moura. Antônio Ferreira pergunta quem sou eu na foto. Eu sou o primeiro aí de camiseta branca com esse boné, espécie de boné. Nessa foto estamos eu, Fernando Ferreira, é o do meio, e esse que está sentado em cima do bagageiro do carro é, deixa eu ver aqui, Mano Tartaruga. Mano Tartaruga era o baterista do conjunto Os Paqueras. Fernando, que está aí no meio, era o empresário e eu era um aprendiz de empresário que viajava com o conjunto. Aí não era banda não, se você olhar é conjunto, tem ali o nome na porta, Conjunto Os Paqueras. Esse negócio de banda veio depois, era o conjunto musical. Essa foto foi tirada em Caicó, Rio Grande do Norte, na veraneio dos Paqueras, no longínquo ano de 1974, faz só 5.1. Eita! Professor Walter Carneiro, Paulo, eu via Alexandre Moura no Estadual da Prata, o bicho era cabeludo, hoje está careca. Sinal dos tempos. Luiz Rocha, oficial de justiça. Paulo, Alexandre Moura é um papa, sabe muito e sabe ensinar. Então eu fiz a escolha certa, não fiz para a entrevista?
Eu vou lá levar militante petista, ou lulista, ou bolsonarista, seja lá de que lado político for, para mentir o tempo todo e ficar querendo que o povo seja enganado. Não tem vez comigo. Meu amigo professor Thompson Fernandes Maris, ex-reitor da UFCG, na audiência, boa noite. Vereador Olímpio Oliveira. Meu amigo Bebeto, lá das bandas de Cuité e Picuí. Bebeto, tá na foto com Isabela, Bebeto, tá, né? Ela não lhe solta e nem você solta ela, tô vendo aqui os dois. Antônio Ferreira, vi agora, tem um nome conjunto, pois é. Isso aí foi na festa de Santana, exatamente no mês de julho, como esse agora em que nós estamos. A maior festa lá de Caicó é a festa de Santana, no mês de julho. Tem até uma música do conjunto também, hein? Conjunto, Impacto 5, eu não sei se existe mais, acredito que não, que era um conjunto musical de Natal, capital Potiguar, que gravou a música exatamente enaltecendo, falando sobre a festa de Santana, festa lá de Caicó, que é tradicionalíssima, não sei hoje, porque já faz tempo, muito tempo não lhe vejo, o meu desejo era rever sua pessoa, mas pense numa festa que tinha mulher bonita na época, meu amigo, era você sair assim olhando por metro quadrado de tanta mulher bonita que tinha em Caicó. De novo aquela pergunta, chove aí no Catolé? Chove, minha filha, chove, viu? Chove desde que eu comecei o programa, 18 horas já estava chovendo. Eu estou vendo aqui, né, imagens lá das câmeras externas, é água que Deus manda, o asfalto está bem molhadinho. Dalton Gadelha vai ser candidato a prefeito de Campina. Eu não sei, não falei com o doutor Dalton sobre política não. Agora, convite não falta. Toda eleição que tem, alguém convida o doutor Dalton para se candidatar. Eu não duvido nada que a essa altura o governador João Azevedo queira que Dalton seja o primeiro suplente dele para o Senado. Não duvido. Ou quem sabe para o Senado. O homem hoje tem pólvora, como a gente diz, tem carvão. Agora tem que combinar com dona Gisele, que é a mulher dele. Na última vez que eu conversei, dona Gisele disse, pelo amor de Deus, não fale nisso não. Não dá certo, vai misturar as empresas, as coisas, os negócios, com o negócio de política, aí perder o sossego, perder a paz. Mas olha, Dalton Gadelha, não é porque é meu chefe, meu patrão não, mas Dalton com a visão que tem e com o que ele já fez até hoje na iniciativa privada, aquele homem fosse administrar uma cidade como Campina Grande, ou o estado, entendeu? Ou mesmo fosse para o Senado, daria um show em qualquer lugar que ele fosse. Não sei se a família vai aceitar que ele enverede aí. Dalton já foi candidato. Talvez aí alguém não saiba, mas eu lembro que uma vez ele foi candidato a vice-prefeito de Enivaldo Ribeiro. Enivaldo era candidato a prefeito, Dalton foi candidato a vice. Enivaldo já teve uma candidatura a prefeito, onde o vice era Vitalzinho, Vital do Rego Filho. E na outra foi Dalton Gadelha. Lembro também que nessa... Enivaldo tem umas coisas assim, né, que ele diz, a gente fica rindo por conta da sinceridade de Enivaldo. Enivaldo, toda a vida foi assim, desde que eu conheço. Tem vontade de dizer uma coisa, diz. Quem puxou a ele, como dizia minha avó, foi a senadora Daniela. Daniela, quando quer dizer uma coisa a você, ela diz e não quer nem saber. Não consegue ficar sem dizer. Pode agradar e pode desagradar. Ela saiu a Enivaldo, nisso aí. A Enivaldo chegou, foi numa campanha que teve o tal do amarelão. Lembra as cores de Enivaldo e Vitalzinho? A cor, melhor dizendo, a cor da campanha era amarela. E o adversário, acho que era Cássio Cunha Lima. Cássio era verde, acredito que sim. Aí a cidade amarelou, meu amigo, e a diferença parece que foi de 8 mil votos. O Enivaldo nessa vez bateu na trave, mas um voto já dá a vitória ao outro candidato, não é? Aí depois da campanha, aí houve o rompimento de Enivaldo com os irmãos Vital do Rego, Vitalzinho e Veneziano, foram para um lado e Enivaldo ficou do outro lado. Aí eu fui entrevistar Enivaldo. Aí Enivaldo, eu disse,
Mestre Enivaldo, e aquela campanha, rapaz? Vocês bateram na trave, né? 8.000 votos só. Aí ele disse, mas foi melhor perder. Eu digo, melhor perder por quê? Adalto foi vice de Cosette em 2004, né, Djalma? É verdade. Era o homem que fazia os discursos da campanha com Cosette. Aí Enivaldo disse, não, foi melhor perder. Graças a Deus a gente perdeu a eleição. Como é que você diz um negócio desse? E não era para ganhar, não. A disputa não era para ganhar, não. Aí Enivaldo disse, não, porque se eu tivesse ganhado, eles teriam me matado. Eu digo, que conversa é essa? Ele estava com raiva de Vitalzinho, veneziano. Quer dizer, ele quis dizer que se Vitalzinho tivesse vencido a eleição com ele ia morrer para Vitalzinho assumir. Eu digo, homem, não diga isso, eu digo que eu não gosto deles, não, me sacanearam. Se eu tivesse ganhado aquela campanha, eles iam me matar. Não diga isso, não. Já vai. Enivaldo não tem papas na língua, não. Vitalzinho foi vice de Enivaldo nessa campanha em 96. Foi exatamente quando era contra Cássio, não era? Era sim, contra Cássio. Ou era contra Félix Araújo, não lembro mais. É tanto político na minha cabeça, tanto número e tanto nome, que tem hora que a gente se confunde. Mas a história está aí para contar para quem quiser ver. São 18h51. Estão faltando exatos 9 minutos para as 7 horas agora. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Vocês já tomaram conhecimento que o ministro Alexandre de Moraes hoje mandou bloquear todas as contas bancárias, mandou bloquear as chaves do Pix, que você pode ter mais de uma chave do Pix, sabia? Você pode ter uma chave do Pix num banco, seu CPF, no outro banco, seu celular. Se você tem mais de um número do celular, num terceiro banco pode ser o número do outro celular. E se tiver conta num quarto banco, pode ser o número que você inventar. Inventa agora, anote, senão não vai lembrar. Não é assim? Aquele senador lá de Vitória, do Espírito Santo, senador pelo Espírito Santo, Marcos Duval, tem um jeitão assim meio de, não é? Piracicaba. Ele tem o passaporte azul, que é o passaporte que eu tenho, que você, qualquer um de nós pode ter. E tem o passaporte vermelho, que é um passaporte diplomático, reservado a autoridades do país, reservado a membros do Congresso Nacional. Aí o ministro Alexandre de Moraes mandou buscar o passaporte dele o ano passado para ele não deixar o Brasil. Vocês estão entendendo como é a situação no Brasil hoje? Se você não está preso, você não está condenado. Você tem uma investigação em andamento, um inquérito que foi aberto contra você, que pode lhe condenar e que pode também lhe absolver no final. Mas com o inquérito em andamento, o ministro disse, não sai do Brasil sem minha ordem. Me deu o passaporte, mandou a polícia buscar. Aí pegaram o passaporte do homem, fizeram busca e apreensão no gabinete dele, na casa dele, vocês sabem da história toda. Ele conta, o senador conta, que 2 delegados da Polícia Federal depois foram atrás dele e disse, olha, o ministro mandou buscar o passaporte vermelho, o passaporte diplomático. Aí disse, não entrego. Mas ele mandou buscar, não dou, diga a ele que eu não mando. Eu sou senador, estou no exercício do cargo, não tem nenhuma condenação, o passaporte é meu, eu tenho direito por lei, não dou. Aí não deu. Porque não mandaram tomar, não sei nem se devia mandar ou se não devia mandar. Eu só sei que o homem viajou pegou um avião, acho que de Brasília ou de São Paulo para Manaus, e quando chegou em Manaus, pegou um outro avião, que tem voo direto da Delta, da American Airlines, para os Estados Unidos. Foi embora. Aí quando chegou lá, gravou um vídeo e disse, ei, eu estou aqui nos States. Aqui meu passaportezinho vermelho diplomático. Foi, meu amigo. Esse? Aí o ministro, quando soube ontem à noite, né, ficou danado de raiva, naturalmente. Aí mandou bloquear tudo que disser respeito ao senador Marcos Duval. Bloquearam as contas bancárias, a chave Pix e os cartões de crédito. E pode, cartão de crédito, não é coisa de empresa americana não, Visa, Mastercard,
American Express, hein? Além das contas, o bloqueio atinge todos os cartões de crédito e todas as chaves do Pix que o senador já registrou até hoje. Marcos Duval driblou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes ao usar o seu passaporte diplomático para voar do Brasil para os Estados Unidos. Está lá, nos Estados Unidos. Em agosto do ano passado, só lembrando a você, a Polícia Federal esteve em um endereço do senador em Vitória, capital do Espírito Santo, para apreender os passaportes dele, incluindo o vermelhinho diplomático, por determinação do ministro Moraes. Na ocasião, ele não entregou. Em nota, o senador confirmou que viajou com o passaporte diplomático. Meu passaporte, emitido pelo Ministério das Relações Exteriores, é válido até julho de 27, sem restrição. Além disso, eu tenho visto de entrada nos Estados Unidos. O ministro não tem não, mas eu tenho. E o meu vale até 2035, disse ele. A decisão de suspensão do passaporte por parte do Supremo Tribunal Federal ocorreu após suspeitas de que o parlamentar integrava um grupo que tinha como objetivo intimidar policiais federais. O homem voou para os Estados Unidos. As contas estão bloqueadas. Eu não duvido nada que o ministro também mande o Senado deixar de pagar o salário dele do jeito que fez com o Eduardo Bolsonaro. É mais uma confusão. E ele deve se juntar lá a Paulo Figueiredo e a Eduardo Bolsonaro para ver se bate um papo com Donald Trump. Agora, meu amigo, se botar Donald Trump com Marcos Duval, aí eu não sei o que é que vai acontecer não, porque as ideias de um parece que coincidem com as ideias do outro. Olha, o presidente Lula também disse hoje lá em Osasco, na Grande São Paulo, que o Brasil está pronto, preparado para discutir taxação com o presidente americano Donald Trump. O Brasil está pronto. Lula anunciou hoje lá em Osasco investimentos no PAC, urbanização de favelas. Os comentários do presidente foram feitos logo depois que ele havia elogiado o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esse moço aqui, o Alckmin, que é meu vice-presidente, é o cara mais calmo que eu conheço na vida. É um conversador. Olha o que Lula disse com Geraldo Alckmin. É um conversador, mas ele quis dizer que o homem sabe dialogar, né? Eu entendi o espírito da coisa. Só que, para nós aqui nordestinos, quando a gente diz assim, rapaz, fulano é conversador, né? Você está dizendo que o cara é um mentiroso, né? Que conversa muito, que conta coisas falsas. Mas o elogio de Lula foi feito a Alckmin com essas palavras. Olha, é o maior conversador que eu conheço, está conversando com os gringos. E Lula disse que está pronto para conversar com Trump também. Agora, eu fico imaginando uma coisa, preste atenção. Preste atenção. Imagine, eu sei que isso não deve acontecer, mas você imagine se Lula fosse convencido por alguém a ir para Casa Branca conversar com Donald Trump lá dentro, no Salão Oval. Lembrem o que Donald Trump fez com Volodymyr Zelensky. Está lembrado? Humilhação internacional. Recebeu, apertou a mão, a imprensa mundial toda lá, os credenciados. Aí depois descascou, deixou o cara, entendeu? Rente com o chão, como dizia minha avó. Poucos dias depois, ele pegou o negão lá da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Já esqueceram? Recebeu, posaram para as fotos. Nunca diga pousaram, que pouso é uma coisa. E fazer pose sem o U é outra coisa. Então, para fotografia é posou, não é pousou, não. Aí posaram para as fotos, os dois. Meu amigo, Donald Trump mandou apagar a luz do Salão Oval. Já esqueceram disso? Botou, projetou uma imagem na parede, uma espécie de telão, e na frente da imprensa todinha disse: vocês, negros da África do Sul, estão matando os brancos, olha o filme aqui. Foi humilhação total ao presidente da África do Sul. Você imagine se Lula chegasse hoje, ou chegar amanhã, ou daqui a 15 dias ou um mês. Eu acho que isso não vai acontecer. Lula não é doido? Que se ele pegar Lula hoje dentro do Salão Oval, imagine o que ele não vai fazer com Lula.
Se ele fez com os outros, entenderam? Não estou dizendo aqui quem está certo nem quem está errado. Eu estou fazendo uma projeção fictícia, eu estou dando asas à imaginação com o que eu imagino que poderia, olha o tempo do verbo, acontecer caso Lula resolvesse ir à Casa Branca atendendo a um chamado de Donald Trump, que eu acho que não vai acontecer de jeito nenhum. O que eu entendo, meus amigos e minhas amigas, e que eu já disse a vocês é o seguinte: a minha visão, posso estar errado, porque qualquer um erra. Eu acho, mas Trump está prejudicando os próprios americanos, porque essa taxação de 50% dos produtos brasileiros vai causar inflação nos Estados Unidos. O americano vai pagar mais pelo cafezinho, vai pagar mais pelo suco de laranja e tal. O que eu acho é que Donald Trump sabe que isso vai acontecer, que ele não é doido, ele sabe. Só que ele disse assim: eu vou sacrificar um pouco alguns americanos aqui em favor do meu amigo Bolsonaro lá no Brasil. Eu acho que ele está caminhando por essa trilha. Por quê? Porque o Donald Trump, se ele não tivesse sido eleito presidente dos Estados Unidos no ano passado, se ele tivesse perdido a campanha para a Câmara Harris, provavelmente, não estou dizendo que 100% de certeza, porque a gente nunca sabe dos meandros judiciais e nem legais de outro país. Mas veja só, ele poderia estar na cadeia hoje. Ele se diz também perseguido pela justiça americana e pelos adversários, do mesmo jeito que Bolsonaro diz aqui. Então, como ele sentiu na pele o que Bolsonaro está sentindo, vocês estão entendendo o meu raciocínio? Aí ele resolveu dizer assim: eu vou ajudar esse meu amigo lá do Brasil. Mas você vai ajudar como? Eu vou taxar os produtos brasileiros em 50%. Não, mas vai ser ruim para a gente aqui também. Vai durante um certo tempo. Aí depois se ajusta tudo. Eu tenho a impressão que ele está pensando assim. Aí, para completar, Lula acha de ficar, de vez em quando, dando uma cutucada, em vez de ter ficado quieto, ter ficado na dele. Não é questão de se humilhar, não é questão de soberania. Tudo isso é papo político, e eu entendo. O problema é que, se o Brasil tem 200 anos de relação com os Estados Unidos, toda a vida, praticamente o tempo todo, foi uma relação boa. Aqui ali um contratempozinho, mas coisas que foram superadas. E os americanos tinham presidentes do republicano e presidente do democrata. Obama, Bill Clinton, Bush pai, Bush filho, entendeu? Esse povo todo lá, mais recentemente Joe Biden, mais para trás Jimmy Carter, entendeu? Passando por outros e outros presidentes, lá desde os tempos de Kennedy, só para a gente lembrar da década de 60 para cá, e toda a vida o Brasil comprou e o Brasil vendeu. E a soberania brasileira sempre foi preservada, e a dos americanos também, porque do jeito que a gente tem soberania, ele também tem. Aí agora não, fica cutucando, fica soltando indireta, aí você já viu, né? Você já viu, não vá não, que aquele povo tem pano para as mangas, tem bala na agulha, tem café no bule para anos e anos e anos na frente da gente. O bom seria, e o bom é o diálogo. Agora, quando não tem diálogo, aí fica complicado. Cássio foi eleito em 96, com Enivaldo, e o vice era Vitalzinho. Edgar Malagote do PT, tal. Em 2000, Cássio no MDB, a vice era Cosete, é verdade. Enivaldo era do PPB contra Vitalzinho do PDT. Aí eu lembro que Vitalzinho era o 12, porque era o Partido Trabalhista, o Partido Democrático Trabalhista. Tem toda a razão, é o Djalma Neto que está mandando essas coisas aqui. Então, minha gente, é nesse pé que se encontra a situação. Geraldo Alckmin está tentando, mas é bom lembrar o seguinte: esses senadores, os 8 senadores brasileiros que viajaram para os Estados Unidos, eles podem estar com a melhor das intenções. Agora, ponto 1, o Congresso americano está em recesso. Então a época escolhida para a viagem foi a pior possível, porque se está em recesso, muitos parlamentares americanos estão viajando. O presidente viajou hoje. Donald Trump está de férias também, pegou o avião, foi embora, acho que para Estocolmo, na Suécia. E os deputados e senadores estão espalhados pelo mundo, alguns longe lá do Capitólio, porque tem recesso. Aí os senadores vão conversar com quem? Senador de férias lá, será que vai receber a delegação brasileira? Será que Trump
permite que alguém do governo receba esses senadores? Ou será que antes de viajar ele disse, dê gelo, não receba ninguém e tal? Ninguém sabe, né? Está tudo muito, digamos, obscuro ainda. Está desse jeito. Cida Ramos, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba, soltou os cachorros hoje em cima, sabe de quem? Em cima do senador Efraim Filho. Por quê? Efraim foi receber a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em João Pessoa e chegou na sede do Partido Liberal abraçado com ela e com o ex-ministro do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga. E foi anunciado como candidato a governador pelo bolsonarismo, tendo na chapa Marcelo Queiroga como candidato ao Senado. Entenderam? Efraim entendeu que não vai ter a menor chance de comandar a federação composta pelo União Brasil, que é a legenda dele, e o Progressistas, que tem aqui no estado o comando da família Ribeiro. Mas isso eu sabia desde o começo, quando disseram vai ter uma federação entre Partido Progressista e União Brasil. Primeira coisa que eu perguntei na Anchieta, e quem vai comandar essa federação? Claro que é Aguinaldo Ribeiro. Meu amigo, olha, Aguinaldo tem 50 mil vezes mais matreirice na política do que Efraim Filho. O Aguinaldo Ribeiro é passado na casca do alho, já foi ministro, conhece aqueles meandros todos do poder, tem prestígio, faz parte da alta cúpula do altíssimo clero do Congresso Nacional. Você acha que ele ia integrar uma federação e deixar Efraim Filho presidindo essa federação aqui no estado? Sem chance. Então Efraim entendeu isso e ele deve se mandar da legenda ou pular fora e ir para o PL. É o candidato de Bolsonaro. Pronto, foi anunciado hoje lá na capital. Aí Cida Ramos disse, tudo bem, entrega os cargos que você tem no governo Lula. O senador respondeu, os cargos são de Lula, é só ele exonerar, é só ele botar todo mundo para fora. Então, aguardem que nas próximas horas deve haver exonerações. Tem vários cargos ocupados por indicados de Efraim Filho, aqui no estado e no ministério. Recentemente, acho que é o Fred Siqueira, que foi indicado por Efraim Filho para o Ministério das Comunicações. Ou já esqueceram? Tem Codevasf, tem outros cargos aí. Eles que resolvam essa parada. A gente aqui apenas vai noticiando para que você tome conhecimento e, obviamente, tome pé da situação. 7h07. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Bem-vindo ao Nildo Utcoafir. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Nildo Utcoafir, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Eromarinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania.
abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Hora certa. 7h13. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. e 12. Estamos de volta. E aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde. Você falando aí sobre o relógio todo doidão, você aprendeu esse relógio. Não diga que não, que a gente sabe que sim. Eu lembro daquele nome do pé, lá em cima do prédio. Eu lembro. Sandália do pé. Sandália do pé. Qualidade Beza, lembra, né? Lembro. E a primeira suspensão de Reginaldo na TV Borborema foi porque ele se orientou pelo relógio todo doidão.
sentou ali, ficou olhando os pombos de quinta cega na época. Aí chegou atrasado da televisão, pegou uma suspensão por causa do relógio. Tudo em paz? Tudo sob controle. Pois bem, o presidente Lula esteve ontem em Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, e achou de mandar mais um recado para o presidente americano Donald Trump. Os empresários estão dizendo, meu Deus do céu, não mande recado, não solte graça, não faça provocação que a situação piora. Mas Lula deu umas cacetadas na família Bolsonaro, como é de praxe, porque nem Lula elogia Bolsonaro, nem Bolsonaro elogia Lula, e aí aproveitou para mandar um recado para Donald Trump, o presidente americano. Eis aqui o recado. Milhões de dólares no negócio com o Brasil. Então, 3 mentiras. Então, eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidente do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. Truco é um jogo de cartas, onde você... duas duplas ali atuando, e quem faz mais pontos, 6, 12 e tal. Aí Lula disse que é bom de truco, e se Trump quiser apostar com ele, vai perder. Olha, tá a foto, não tá não, presidente Lula? Lula saiu ontem de Minas, foi para São Paulo, onde permanece. A primeira-dama Janja está agora no Rio de Janeiro, no velório de Preta Gil, no Teatro Municipal, no centro do Rio. Mas Lula tem agenda em São Paulo, que a gente mostra agora. O único compromisso, cerimônia de anúncio dos projetos habilitados pelo novo PAC, urbanização de favelas, no âmbito do programa Periferia Viva, no Jardim Rochdale, lá em Osasco, na Grande São Paulo. É o compromisso oficial do senhor presidente Lula para hoje. Enquanto Lula dá as cutucadas em Donald Trump, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem conversado, buscado abrir alguma porta, alguma janela, alguma gaveta, para ver se começa pelo menos um entendimento com os americanos. O vice-presidente disse que sábado passado conversou durante um bom tempo com o secretário de Negócios dos Estados Unidos para ver se inicia uma conversa. Vamos ver. Depois queria também destacar que nós conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Não foi? Sábado à tarde. E destacando, o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica. Só que ele diz uma coisa e Lula faz outra, né? E outra coisa, de sábado para cá, já quase uma semana. E quarta-feira, Trump falou sobre o Brasil. Quarta-feira ele falou sobre o Brasil. É claro que ninguém aqui está torcendo contra, muito pelo contrário. Minha gente, essa relação Brasil e Estados Unidos dura 200 anos. Toda a vida os Estados Unidos tiveram presidente republicano ou democrata. E o Brasil mantinha relações do mesmo jeito, comprava, vendia, importava e exportava. O encrespamento foi agora, que Lula inventou esse negócio de trocar o dólar por outras moedas aí nas negociações dos BRICS. Eu queria saber qual é a vantagem que o Brasil leva nisso. Vamos fazer um exemplo aqui bem prático assim para todo mundo entender. Imagine que o Brasil exporta soja para a China. Aí a China diga assim, ô Lula, eu vou te pagar agora na moeda local, yuan. Lula vai aceitar? Lula quer o dólar. O Banco Central quer o dólar, o Ministério da Fazenda quer o dólar. Então saia Lula daqui e vá comprar alguma coisa lá no outro país, em nome do Brasil. Aí chega lá, ô companheiro, por exemplo, os jatos que comprou os aviões de guerra, os caças lá da Suécia, vou pagar você em real. Não tem no mundo quem queira, porque a moeda do mundo é o dólar.
Agora, eu acho que o que dificulta também é se achar do que o Trump coloca na carta, né? Porque na carta ele coloca o condicionamento numa questão política e ideológica. Aí foi. Inventou esse eu negócio. acho uma coisa complicadíssima, porque essa história de negócios, tudo bem, mas aquela história, sei não, tá difícil. Porque o entendimento do americano, o entendimento de Donald Trump, na cabeça dele, a ideologia dele é que Bolsonaro está sendo injustiçado. Ele botou isso na cabeça. Se está ou não, aí cada um tem o seu pensamento. Os bolsonaristas acham que sim, os lulistas acham que não. Mas o presidente americano está sendo injustiçado e eu não quero que isso aconteça. Bom, o que vem mas aí frente, será né? que não teria outros caminhos para trabalhar isso, em vez de atrelar isso à economia, né? O problema é esse, é que a gente aqui tem uma posição pró-Brasil, claro, ninguém... Mas ele lá tem uma posição diferente, né? É complicado. Complicado, muito complicado. Pois bem, o senador Marcos Duval, que é conhecido na intimidade lá pelos corredores do Senado como senador Piripirituba, não sei porquê, eu só chamo ele de Piripirituba. Ele viajou para os Estados Unidos, saiu de Manaus com o passaporte diplomático, é o passaporte vermelho. Para você entender, eu tenho passaporte, a Chieta tem, qualquer um de nós tem, mas se você se elege deputado federal ou senador, vai para o Congresso Nacional, você tem direito ao passaporte diplomático. O que é isso? Facilita a entrada nos outros países, na imigração, desembaraços aduaneiros, uma série de fatores. Então ele estava proibido por Alexandre de Moraes de deixar o Brasil, desde acho que março do ano passado, aí pegou o passaportezinho vermelho, voou para Manaus, de Manaus foi embora para os Estados Unidos, está lá e deu declarações, gravou uma live, jogou na imprensa, a gente vê agora. Não existe lei porque ele está impedindo de suspensão de passaporte diplomático de um senador em exercício. Ou seja, se eu estou em exercício, eu poderia até ter cometido um crime, mas ainda não fui julgado e condenado. Ou seja, a lei me garante ainda ter o passaporte. Vamos supor que eu tivesse cometido alguma coisa. O Alexandre, de forma monocrática, toma uma decisão de suspender o passaporte de Duval. Foram 2 delegados da Polícia Federal lá na minha casa, em Vitória, para pegar o passaporte. Esse, o diplomático. Não dá para abrir porque tem informações pessoais aqui que todo mundo sabe, né? Não dá para abrir. Bom, e aí, quando eles foram lá buscar, eu disse, não vou entregar. E a decisão do Alexandre ainda dizia que, na decisão que eles levaram lá, que se eu não entregasse o passaporte diplomático e o passaporte civil, era para me levar preso. Você sabe quando senador é preso? Senador é preso só quando está cometendo um crime inafiançável em flagrante delito. Isso aí ele tem toda a razão, sabe? Ele e qualquer um. Ele e qualquer um. Você não tem condenação, né? Como é que você vai proibir você de deixar o país? Não tem ainda uma investigação aprofundada. São coisas que estão ocorrendo no Brasil e que nos levam a uma reflexão. João Pessoa, a capital paraibana, recebe hoje a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Michele chegou, participa da inauguração da nova sede da Legenda em João Pessoa, ela preside o PL Mulher no país, e chegou na solenidade agora há pouco, acompanhada do ex-ministro Marcelo Queiroga e do senador Efraim Moraes. Efraim não deve ficar naquela federação onde tem os tem um fato não, muito novo, né? né? Porque tem um fato muito novo. Chegou agora há pouco, está aqui, tem um destaque na imprensa hoje. Vamos ver, Guto, o que é que temos sobre João Pessoa, sobre Marcelo Queiroga. Está aqui. Direita na Paraíba terá a chapa do ano que vem divulgada ainda hoje por Michele Bolsonaro. E ela disse agora há pouco que o candidato a governador é Efraim. Pois é. E Queiroga ao Senado. Pois é, então é isso que eu estou dizendo. É um fato muito novo essa história de... Mas isso a gente vinha dizendo faz tempo. Lembra que a gente discutiu aqui? Essa federação Progressistas e União Brasil vai ter problema porque Efraim quer ser o comandante e Aguinaldo Ribeiro não dá murro em ponta de faca de jeito nenhum. E ele, quer dizer, ele já sentiu que tem que ser. Não tem ambiente para ele lá nessa federação. A federação vai ficar com Aguinaldo, com Lucas, com Daniela e com Enivaldo e está resolvido o negócio. Agora vamos ver aí como é que reage o pessoal de Cunha Lima, o pessoal que também quer ter candidaturas, né? Pedro, etc. e tal. E o Wellington Roberto, o senador, o deputado federal paraibano, que já foi senador, se você não sabia, fique sabendo. Eu acho que o Wellington era suplente de Humberto Lucena, né? Quando o Humberto faleceu, ele assumiu, depois virou deputado federal. E está sem saber para que partido vá ainda.
Por que será, hein? A imprensa também destaca, está aqui, marcha ré. Depois de elogiar a gestão do governador João Azevedo, o Wellington Roberto nega apoio a ele na eleição do ano que vem, porque ele disse que não sabe ainda para que partido vai, tá meia pedra e meio tijolo, meio lá e meio cá. A minha avó dizia que o sujeito tem 2 canoas aqui dentro d'água, as 2 canoas vazias, aí o sujeito bota um pé numa canoa e um pé na outra. Vai cair, viu? Uma das canoas vai para lá ou para cá, ele acaba caindo. Boca maldita. Vamos lá. Alexandre, a pessoa que é Alexandre de Moraes, não, é Alexandre Garcia. O jornalista Alexandre comunga do pensamento de que tem muita coisa errada sendo feita no Brasil, já disse isso aqui em outras oportunidades, e que as medidas cautelares aplicadas pelo ministro xará dele, Alexandre de Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, são cautelares que praticamente morreram. Vamos ver. A decisão de Moraes com cautelares restringindo o Bolsonaro parece que saiu pela culatra. Até o Globo fez um editorial criticando o Moraes. Um ex-presidente do Supremo, aposentado, não aguentou e botou a boca no mundo, dizendo que isso desgasta o próprio Supremo, que Moraes deveria estar num divã de psicanalista. E o voto de Fux foi simples, objetivo, claro, transparente, derrubando um por um os argumentos. Ficou mal até para os 3 que acompanharam o voto do relator. Carmen Lúcia, Zanin e Dino. Isso sem contar o problema inicial, né? Que o Supremo não é o tribunal natural para isso. O Supremo não é o tribunal natural para isso. Teve um filme faroeste que Reginaldo estava me lembrando agora há pouco, cujo título era O Bom, o Mal e o Feio. Acho que era um faroeste, né, dos tempos de Reginaldo. Aí nós temos 3 Alexandres no programa de hoje. Alexandre de Moraes, o senhor ministro do Supremo, Alexandre Garcia, o jornalista, e eu quero anunciar Alexandre Moura para o Ponto a Ponto de hoje. Muito bem, empresário Alexandre Moura. Alexandre Moura vem falar sobre ciência e tecnologia, ele foi secretário, é engenheiro eletrônico, é capacitadíssimo para dizer se esse negócio de desligar o GPS pode, se um americano lá pode dar um clique assim no computador e deixar a gente sem internet, como é o uso da internet no nosso dia a dia e quantos equipamentos um celularzinho substituiu. Um papo interessante hoje. Demais. 7h30 da noite de hoje, 12h30, reprise amanhã. Chega. Muito bem. Bom fim de semana para nós. Direto a Brasília agora, outras notícias da capital federal, Napoleão de Castro. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador do Em Dia. A gente volta a Brasília nesta sexta, fechando mais uma semana de acompanhamento político aqui direto da capital de todos os brasileiros. Nesta sexta-feira, nossa reportagem em Brasília destaca o anúncio feito pelo governo brasileiro de que 30 milhões de pessoas no país já emitiram a nova carteira de identidade nacional. Assim, com base em um único número do CPF, a carteira traz alguns itens importantes de segurança, como a questão da biometria. Pode ser emitida em qualquer estado da federação e tem 3 versões: em papel, no sistema digital com biometria e também na forma de cartão. O ministro da Segurança Pública e Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre os números e sobre esse novo momento na identificação dos brasileiros. A carteira de identidade nacional nasce com o objetivo principal de solucionar a fragmentação do sistema de identificação civil e promover o pleno exercício da cidadania. Até então, cada cidadão brasileiro podia ter múltiplos números de identidade, o conhecido RG, um por estado, o que abria caminhos para fraudes e equívocos e todas as suas consequências. São os destaques das informações de Brasília. Reportagem de Napoleão de Castro. Napoleão de Castro, como sempre, fechando a nossa coluna política com assuntos interessantes direto de Brasília. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólios Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 9
9999-1000. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado e eu vou lembrando, professora Jovita, que jamais teremos outra sexta-feira com a data de 25 de julho de 2025, porque cada dia é único. Espero que você aí esteja aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu estou fazendo por aqui. É o dia número 206 do ano, meu amigo João Alcântara. Ao final do dia de hoje, logo mais à meia-noite, restarão 159 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção de estar. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fizemos desde as 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão agendados assim. Eu estou agora começando ponto a ponto na televisão. Você pode assistir entrevista com Alexandre Moura e eu vou assistir também. Eu estou aqui e estou lá. É o milagre da tecnologia. Amanhã tem reprise ao 12h30. Na segunda-feira, por volta do meio-dia, tem coluna política na Rede Ita de televisão. E às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, bom fim de semana. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 na seleção.